O que exatamente está acontecendo? Noah balançou a cabeça, ainda sentindo um pouco tonto. Demorhan Tarsiriel tentou nos impedir, mas Mentor apareceu a tempo de nos salvar. Tão simples quanto isso. Kessa riu amargamente. O grande nome de Demorhan Tarsiriel atingiu seus ouvidos como um trovão. Havia rumores de que esse ser infame e feroz faria até o diabo mais astuto irromper em lágrimas, lamentando que tivessem nascido neste mundo. Simplesmente pensando em cair nas mãos de uma pessoa assim, ela começou a suar frio. Eu deveria ter pensado nisso antes. Nevas, a cidade dos pecados e a terra esquecida estão próximas e há interações frequentes entre as pessoas. É impossível que as forças da terra esquecida não estejam em contato com o caçador de demônios. O rosto de Robin estava cheio de remorso. Na verdade, o que ele queria dizer era que aquelas forças eram os lacaios da outra parte. Quando viram que não conseguiam lidar com o grupo, informaram imediatamente o mestre. No entanto, não houve evidências conclusivas. Além disso, o caçador de demônios também era um mago da Estrela da Manhã, razão pela qual Robin falava obscuramente. Se o mentor Gilbert não tivesse chegado a tempo, estaríamos em grave perigo. Assim, por que mentor veio aqui? Perguntou Robin com uma expressão duvidosa. Era eu. Leilin se levantou e deu uma risada amarga. Antes de sair, eu já tinha tido uma má premonição. Assim, eu dei uma carta para Parker. Se eu não retornasse dentro do limite de tempo, ele a entregaria imediatamente a Lucian, que passaria para o mentor. Graças a Deus. O irmão Lucian é realmente confiável. Mentor também não foi pego em um experimento de alto nível. Suas palavras eram apenas parcialmente verdadeiras. De fato, foi a moeda do destino que permitiu a Leilin prever a interferência de uma força no reino da Estrela da Manhã. No entanto, ele não suportava desistir do Lamia Air, por isso adotou uma medida tão comprometedora. Pela aparência, não foi um resultado ruim. Desculpa. Eu agi por conta própria. Leilin admitiu e pediu desculpas imediatamente. Não. Não é nada. Ainda temos que lhe agradecer pela sua vigilância. Robin acenou. Está certo? Quem diria que o caçador de demônios era realmente tão traiçoeiro? Ele até tentou roubar pequenas batatas fritas como nós. Kessa falou com um rosto cheio de indignação. Silêncio. Leilin e Robin gritaram simultaneamente para impedi-la. Para os magos da Estrela da Manhã, mesmo que sejamos inimigos, o respeito deve ser dado, não importa o que aconteça. Isso é para respeitar a verdade. Kessa ficou vermelha de vergonha e abaixou a cabeça. Rumble. Neste momento, uma grande onda foi transmitida de longe. Leilin olhou para essa direção em preocupação. Não precisa se preocupar. O caçador de demônios pode ser famoso por sua força, mas você tem que acreditar em nosso mentor. Ele também é muito poderoso. Robin notou as preocupações na mente de Leilin e lhe deu um sorriso reconfortante. Vamos esperar que as coisas sejam assim. Leilin respondeu um pouco com força. Tirar o Duque Gilbert já era seu último recurso. Além desse mentor, ele não conseguia mais pensar em nenhuma outra maneira de fazer o caçador de demônios desistir. Se o seu mentor for derrotado, os próprios alunos também não terão um bom final. Força! Ainda se resume à força. Leilin não pôde deixar de cerrar os punhos enquanto seu desejo pelo reino da Estrela da Manhã aumentava. Um raio de luz escarlate riscou o horizonte e a silhueta de Gilbert surgiu diante de Leilin e dos outros. Mentor Robin e Leilin se apressaram para se curvar. Vocês patifes, olhem para que problemas você se meteu. Até provocaram Cyril. Gilbert passou os olhos antes que um sorriso aparecesse em seu rosto careca e nu. Parece que na batalha entre ele e o caçador de demônios, ele não estava perdendo. Depois de perceber isso, Leilin deu um suspiro de alívio em seu coração. Pelo menos o pior cenário já não tinha chance de ocorrer. Bem, você deve estar exausto após a expedição, basta fazer uma viagem de volta no meu dirigível. Sorrindo,
Gilbert acenou com a mão e uma pequena aeronave apareceu no local. Embora fosse menor em tamanho do que as aeronaves públicas, era evidentemente mais luxuoso e ornamentado. As formações mágicas elaboradas também eram mais intricadas e poderosas. Isso é, a boca de Lei Lin se abriu. Apesar de seu pequeno tamanho, ainda era um dirigível adequado. Com espaço suficiente para caber um dirigível deste tamanho, certamente os artefatos espaciais do Duque Gilbert devem ter estado ao menos no nível do equipamento mágico. Mas Robin achava que Lei Lin havia perdido os sentidos por causa da aeronave. Esta é a Escala Negra, a nave do mentor. Quando ele avançou para se tornar o mago da Estrela da Manhã, o clã File enviou-o como um presente. Ele pode usar qualquer rede de canais e será tratado como um convidado de honra em paradas de manutenção e descanso, ele explicou com um sorriso. Que clã pródigo, Lei Lin engasgou. A família que tinha controle sobre os canais de aeronaves do continente central tinha muita informação privilegiada, como esperado. Eles vão enviar um presente para cada Morningstar Magos depois que eles forem promovidos. Lei Lin de repente se lembrou e perguntou. Está certo? Basicamente, depois que um Magus é promovido, o clã File definitivamente manda um dirigível particular como presente e Robin assentiu. Que grande escala de gastos. É claro que Lei Lin sabia muito bem que provavelmente não era a intenção dos Files. Em vez disso, o monarca dos céus estava usando a chance de ficar do lado bom dos Morningstar Mage. O interior da Black Sky era muito luxuoso. Composta por uma sala principal, quarto de hóspedes, cozinha, sala de meditação e uma sala de estar personalizada, a aeronave era grande o suficiente para acomodar dezenas de pessoas sem parecer lotada. Para uma aeronave particular, isso era o suficiente. Gilbert estava sentado em um sofá no meio da sala enquanto Lei Lin e os outros três ficavam respeitosamente de um lado. Alguns elfos de asas bem claras carregavam o bule e as xícaras e despejavam rapidamente uma xícara de chá vermelho para todos. Sente-se, Gilbert riu. Também estou bastante interessado em suas experiências desta vez. O coração de Lei Lin se agitou. Ele sabia que o que quer que estivesse por vir não poderia ser evitado, mas não demonstrou insatisfação quanto a isso. Pelo simples fato de que Gilbert o salvou, era justo compartilhar uma grande parte da recompensa. Pequenas ondas de energia são detectadas. Identificado como tecnologia de detecção de artefatos Bloodline. Artefatos espaciais não conseguem cortá-los. Por esta altura, os sons de alerta do airship atingiu a mente de Lei Lin. Em sua visão, ele viu distintamente uma onda de varredura passar pelos quatro deles, sem sequer poupar MOE. A onda era tão obscura que até mesmo Robin não pôde sentir a varredura de seu corpo, até examinou a bolsa espacial e o anel de Lei Lin. Apesar disso, o rosto de Lei Lin permaneceu inalterado. As poucas pessoas permaneceram em silêncio por um tempo antes que Robin assumisse a liderança e dissesse, mentor, é assim. Depois de ouvir sua narração, Gilbert olhou para a marca do feitiço na testa de Robin e deu um suspiro profundo. Eu não esperava que você acabasse escolhendo esse caminho. Esta é a minha escolha. Robin fez uma reverência e respondeu, se não fosse por isso, tenho medo de nem sequer ter a chance de olhar para o reino da Estrela da Manhã. Ele falou resolutamente. Como seu mentor, só posso guiá-lo e aconselhá-lo em sua busca da verdade e do poder da linhagem. Quanto à sua escolha afinal, não vou interferir mais. Gilbert balançou a cabeça e disse, como você é insistente em fazer isso, então que seja mentor. Do outro lado, Kessa estava agindo como uma garotinha, prestes a chorar. Ela falou sobre seu encontro extremamente miseravelmente. Arcus e os outros dois estão todos mortos. Isso é metade da força do meu clã. Mentor. No final, os olhos de Kessa ficaram vermelhos e ela começou a chorar. Lágrimas escorriam como uma cachoeira. Ela não falou nada sobre seus ganhos da extorsão do bárbaro de pele verde,
que foi feito em colaboração com Leilin. Bem. Tudo bem, Gilbert disse impotente. Depois disso, darei ordens para que seu clã seja cuidado. Obrigado, mentor. O rosto de Kessa se iluminou instantaneamente, com tal velocidade que criou uma pontada de admiração em Leilin. Leilin, e você? Gilbert finalmente dirigiu sua atenção para Leilin, com um leve sorriso de interesse em seus olhos. Que diabos? Entre vocês, um é seu ex-aluno, enquanto o outro é uma mulher. Eu, o recém-chegado, estou na maior desvantagem. Em sua mente, Leilin revirou os olhos, mas manteve uma expressão calma no rosto. Ele deu um tapinha na bolsa espacial respeitosamente e alguns itens apareceram na mesa. Um cristal de sangue Kessa cobriu a boca e soltou um suspiro ao ver o sangue pedra vermelha. No entanto, o foco de Robin era o fruto de raiz longa e alguns pedaços de ossos brancos grandes e leitosos. Quanto a Gilbert, ele olhou com atenção para um ovo grande que ficava no meio da mesa. Quando ele olhou para as runas vermelho sangue, ele parecia estar imerso em pensamentos. Leilin, você atingiu a grande desta vez nas dimensões de bolso. Kessa se inclinou para frente, quase apertando todo o seu corpo no abraço de Leilin. O clã desta irmã já é tão lamentável. Você não deveria me ajudar a... Gilbert, no entanto, deu uma risada despreocupada. Este é um ovo de um abutre de sangue. Abutres de sangue nos tempos antigos eram originalmente conhecidos por procurar artefatos de linhagem. Leilin, suponho que você teve sorte e encontrou um ninho de abutres de sangue? Sim, Leilin coçou a cabeça, parecendo um pouco embaraçado. Depois que eu encontrei o ninho, eu me escondi lá por alguns dias antes de finalmente aproveitar a chance e escapar dessas coisas. Ao ouvir isso, uma pitada de ciúme apareceu no rosto de todos, até mesmo de Robin. Por que essa boa sorte não caiu sobre ele? Esses itens, eu estou disposto a oferecer todos eles para mentor. Só que Leilin disse. Depois disso virou as mentes de Robin e Kessa em branco. Não é possível nem oferecer. Leilin deu uma olhada sincera, mas ele estava profundamente amargo por dentro. Depois de descobrir que Leilin possuía esses itens e não os entregou, Gilbert não se sentiria bem com isso. Se fosse esse o caso, a vida futura de Leilin no clã Ouroboros seria difícil. Ah, bom, a Gilbert riu alto.